Como ser igual a Cristo? Jamais tenha dó de si mesmo. Esse assunto de autopiedade é um assunto emergente, urgente na nossa geração. E observe. Olha o retrato de uma geração onde, por ter acabado os sucrilhos, acabou o mundo. Ah, mas havia mais uma caixa que o papai e a mamãe tinham comprado. Mas então, eis que não tem mais leite. E aí entra em depressão, acabou a estrutura. Observe. Estamos presenciando uma geração mimada, enquanto Jesus apontou a sua geração como má e adúltera. Nossa geração é má, adúltera e mimada. Por certo que esse conteúdo pretendia apresentar uma espécie de comédia, né? Porém, a semelhança com a vida real é tragicamente impressionante. De maneira que esse assunto, autopiedade, vitimização, compaixão de si mesmo, é algo que precisamos encarar. A vida exige uma atitude diferenciada. Isso não deveria provocar risos em qualquer um de nós, mas deveria provocar e produzir repulsa. Veja, um jovem forte, abalado porque não tem dinheiro, pode ser um desemprego, uma fatalidade, a perda de uma oportunidade, uma crise pessoal. Nós passamos por muitas coisas, mas precisamos desenvolver resiliência, e não apenas resiliência, mas capacidade de avançar, porque eventualmente a resiliência, ela nos dá a condição de suportar. Mas a vida exige mais do que isso, exige que nós avancemos. Isso é patético. Agir dessa forma é agir de um modo patético. Infelizmente. A vida não pode se resumir a isso. Uma grande tentação humana é a autopiedade. É a autopiedade que faz com que dormamos mais do que o necessário ou o possível. É a autopiedade que faz com que comamos mais do que o necessário. É a autopiedade que faz com que comamos aquilo que não é necessário. A autopiedade, na verdade, é um poço sem fundo. É a razão pela qual muitos adentram pelo caminho das drogas, pelo caminho da bebida, pelo caminho da autopunição. A autopiedade, a dó de si mesmo, é algo que pode realmente destruir a vida de alguém. E Jesus jamais teve autopiedade, muito pelo contrário. Em uma das ocasiões em que Jesus alertou os discípulos de que ele seria crucificado, morto, traído, mas ressuscitaria no terceiro dia, Pedro tentou interpelar, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti, que isso não aconteça. Mas Jesus, muito pelo contrário, não tinha dó de si mesmo, não tinha autocompaixão, não exerceu autopiedade. Jesus decidiu avançar. Jesus não tinha pena de si mesmo. E quem quer ser igual a Jesus Cristo precisa abominar esse sentimento nocivo, desastroso, autodestrutivo, de termos piedade de nós mesmos e nos colocarmos no centro das nossas atenções e procurarmos o nosso bem-estar, procurarmos nos adular. Veja, a razão por que alguns acabam, por exemplo, chegando em casa e se dando o direito de usar pornografia, o direito de beber uma garrafa de cerveja, o direito de fazer aquilo que lhe convém, é pela autopiedade, pela autocompaixão. Eu trabalhei demais, eu passei muito estresse, e eu mereço uma bebida, eu mereço algo que vai me fazer algum bem-estar momentâneo. Isso é um grande laço. É um grande laço. E quem sabe essa palavra possa servir
para algum marido, alguma esposa que foi traído, por exemplo, que se assombrou com a realidade de que estava sendo traído, a confiança, deslealdade, o leito conjugal foi maculado. Talvez essa palavra sirva para algum amigo que se surpreendeu de perceber que estava convivendo com alguém que não merecia a sua confiança. Situações como essa suscitam a justiça própria, que aliás é o combustível dos crimes passionais. Do tipo assim, como ele pôde fazer isso comigo? Como ele pôde me trair? Eu dediquei tantos anos para essa pessoa, eu fiz o bem, eu entreguei a minha juventude, e a pessoa tem a coragem de me tratar assim? Por mais doído que possa parecer, todo esse discurso que eu acabei de fazer é o discurso da justiça própria. É o que faz com que alguém se sinta no direito de praticar um crime de honra, de assassinar quem teve a ousadia de traí-lo ou de abandoná-lo. Pois Jesus jamais sentiu coisas desse tipo. Jesus foi traído por Judas. Jesus durante 3 anos foi perseguido e emocionalmente torturado pelos fariseus, que os fariseus eram uma espécie de torturadores psicológicos. Mas em momento algum, Jesus sentiu autopiedade. Então, meu querido inscrito, você que já se inscreveu no canal, você que está vendo o vídeo pela primeira vez, você que eventualmente passa por algum tipo de situação, e todos nós passamos, o conselho do Evangelho para sermos iguais a Cristo é não nos sentirmos vitimizados pelas circunstâncias da vida, porque Jesus não se sentiu assim. Jesus não se sentiu assim. E esse é justamente um dos terrenos inférteis da parábola do semeador. Aquele que, mediante a perseguição por causa da palavra, sente dó de si mesmo e abandona o Evangelho. Observe o perigo. Considere o grande perigo de nós nos desviarmos da verdade por termos dó de nós mesmos. Veja, eu mencionei em um dos vídeos de que alguns se levantam contra a mensagem, contra o mensageiro. Ok, é uma constatação, mas pode ter por certo que nesse sentido, pela graça de Deus, eu não me sinto vitimizado por isso. Eu não me sinto fragilizado por isso. Eu acho estranho, mas isso não vai me fazer parar. Porque eu tenho aprendido no Senhor a não ter autocompaixão, a não me sentir vitimizado, a não me colocar na condição de autopiedade. Porque isso é contra o Evangelho. Jesus Cristo jamais teve dó de si mesmo. E nesse contexto, Jesus caminhando em direção à cruz, e mulheres batendo no peito, dizendo e sentindo horror por conta daquele ato tão horrendo que é crucificar alguém. Jesus se vira para aquelas mulheres e diz: não chorem por mim, não tenham pena de mim. Louvado seja Deus, porque Jesus foi um homem de verdade. Jesus foi um homem que não aceitava qualquer espécie de glória humana. Jesus rejeitava inclusive os elogios. Aqui eu quero abrir um parênteses. Eventualmente pessoas nos elogiam ou te elogiam querendo te fazer o bem, mas Jesus nos ensina a não aceitarmos glórias humanas, incluindo elogios. Então Jesus, de um lado, não aceitava elogio de homem, e por outro lado, Jesus também não aceitava o escárnio dos homens. Jesus tão somente aceitou a glória de Deus, e Jesus na cruz recebeu a ira de Deus. Jesus recebeu tudo que vinha de Deus, mas jamais recebeu aquilo que vinha dos homens. Não tenha dó de si mesmo. Avance em nome da verdade. Avance pelo que é justo. Avance pelo que é reto, ainda que caiam céus. Porque nos dias em que estamos vivendo,
É necessário que haja homens que não se compram nem se vendam. Homens que sejam fiéis ao dever, assim como a bússola é fiel ao polo. Homens que não temam chamar o pecado pelo nome. E homens que não tenham piedade de si mesmo. Porque a autopiedade fragiliza. A autopiedade, na verdade, nos impede de avançar no caminho da graça. Avalie o contraste. Enquanto naquele videozinho o jovem morria, acabava o mundo dele porque tinha acabado os sucrilhos, esse agricultor apanhando milho parecendo uma máquina, uma velocidade impressionante, acostumado ao trabalho. Aqui é mais uma evidência de que uma vida urbana e artificial ela desfavorece a formação de um caráter, enquanto uma vida de trabalho, de sol na testa, de ter que plantar para colher e para comer, favorece um outro tipo de conduta, de caráter. Louvado seja Deus. Eu acredito na mensagem da vida no campo. Eu entendo que esse é o plano de Deus para o povo dele. Sem autopiedade, sem autovitimização, avancemos em direção ao alvo que nos está proposto. Isso nos leva a entender que a morte do eu, ela vai muito além do que aparenta ser. A morte do eu é a morte da justiça própria. A morte do eu é nós imitarmos o exemplo de Jesus Cristo, que jamais, em tempo algum, se sentiu injustiçado, tendo sido o único inocente que pagou no lugar dos culpados. Porque pode parecer piegas, mas raciocina sobre isso. Eu mereci a cruz e você também. Jesus não. O que durante séculos foi ensinado, o cordeiro sendo abatido para tipificar o sacrifício de Jesus Cristo, nada mais é do que o inocente morrendo no lugar do culpado. Eu sou culpado, você é culpado, Cristo não. Jesus era o único dentre nós que poderia se sentir vitimizado, injustiçado e ter autocompaixão. Porém, ele nos ensinou, da mesma maneira como Jesus nos ensinou, através do batismo, sem precisar. Jesus não tinha pecado para se arrepender. E Jesus não tinha uma culpa para ser crucificado. Porém, em ambos os casos, ele nos ensinou o caminho. Abomine a justiça própria. Ultrapasse esse obstáculo, que é um grande obstáculo. E nós precisamos o tempo todo vigiar e orar para não cairmos nessa tentação. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Se você ainda não se inscreveu no canal, essa é uma boa oportunidade. Que Deus te abençoe e te guarde. Permaneça em nome de Jesus. Amém.